Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Professor, lá na minha casa a minha mãe costuma cultivar plantas ornamentais, mais especificamente pteridófitas, avencas e samambaias. Só que ela as cultiva próximo a uma janela com grande fonte de iluminação. E o que eu tenho percebido é que as plantas tendem a crescer se inclinando consideravelmente para a fonte de luz. Professor, por que isso acontece? Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e hoje vamos conversar exatamente sobre isso, após a vinheta, fototropismo e sua relação com o hormônio auxina. Especialmente para você. Vamos lá? Ok, galera! Hoje o nosso papo será conciso, hoje o nosso papo será extremamente didático para que você entenda de uma vez por todas a relação existente entre o hormônio auxina e o fototropismo, ou seja, a movimentação do vegetal com relação à luz devido às características da auxina com relação ao estímulo luminoso. E aí, professor, fototropismo, auxina, ácido indolacético ou indolil acético, responsável pela regulação do crescimento vegetal. Temos uma aula anterior a essa falando exatamente sobre todas as características e todos os fundamentos importantes sobre a auxina. Nessa aula aqui vamos nos deter especificamente a questão auxina-luz, a questão luz-auxina. Beleza? Vamos lá? Considerações iniciais. O crescimento vegetal por estímulo de auxina ocorre por alongamento celular. As estruturas vegetais crescem porque as células se alongam. A célula se alonga porque aumenta de volume. Ela aumenta de volume devido à osmose, levando à entrada de água dentro da estrutura celular, devido à atividade de enzimas específicas, denominadas de expansina, que flexibilizam a parede celular, fazendo com que essa célula possa se elastecer, fazendo então com que a estrutura vegetal cresça. Extremamente importante para você entender a ação da auxina no crescimento de estruturas vegetais. As células não se dividem, as células não fazem divisão mitótica. Isso é algo relacionado às citocininas. A auxina promove o aumento da estrutura por alongamento da célula. Mas a auxina tem sobre ela o efeito da luz, que é o que nós chamamos de fototropismo. Tropismo significa movimento, movimento com relação à luz. Observação importante pra cacete. A auxina tem aversão à luz. Nunca esqueça disso. A auxina tem fobia à luz. Sendo assim, quando uma estrutura vegetal recebe uma fonte de luz num determinado lugar, toda a auxina, ou praticamente a maioria da auxina concentrada nesta região, tende a migrar para o lado oposto à luz. Ok? Ela tem aversão à luz, coloca-se sempre do lado oposto à luz. Suponhamos que o meu dedo seja um ramo caulinar, o foco de luz está desta forma, deste lado, a auxina então vai se colocar deste outro lado. E aí, isso vai levar a um processo de crescimento da estrutura diferenciado, que é exatamente isso que a gente vai ver. Beleza? Por exemplo, eu tenho aqui, essa barrinha vermelha está representando uma estrutura vegetal que está recebendo uma fonte de luz deste lado.
E aí perceba, a auxina que estava distribuída homogeneamente por toda a estrutura vegetal tende a se concentrar, tende a se colocar do lado oposto à fonte de luz, ok? Essa barrinha preta que apareceu aqui no interior da nossa estrutura representa a concentração de AIA, a concentração de ácido indolacético do lado oposto à fonte luminosa. Beleza? Aí vamos lá. O geotropismo são os movimentos do vegetal, da planta ou de suas estruturas em relação à terra. Geo é terra, tropismo é movimento. Observação IPC. A auxina tem influência sobre o geotropismo, quase que não sai. O geotropismo ele pode ser negativo, quando o crescimento é contrário ao solo, que é o que acontece com estruturas caulinares, que crescem do solo em sentido vertical, contrário a este solo. Então, geotropismo negativo. Crescimento a favor do solo, geotropismo positivo, que é o que acontece com o crescimento das raízes, que tende a se aprofundar no solo cada vez mais, ok? Como os ramos caulinares crescem contra a gravidade e os ramos radiculares a favor da gravidade, costuma-se denominar esses movimentos em relação à Terra como movimentos de gravitropismo. Beleza? Certinho? Ora, conclusão. O alongamento celular promovido por estímulo de auxina está diretamente ligado à luz do sol, sendo que a raiz tem fototropismo negativo. Por quê? Porque a raiz é mais sensível à auxina. Assim como o caule tem fototropismo positivo, o caule é menos sensível à auxina. Ou seja, existe uma diferença de sensibilidade dessas estruturas vegetais à auxina. Então perceba o seguinte, se a raiz é mais sensível à auxina, tem uma sensibilidade maior à auxina, pequena quantidade de auxina é suficiente para estimular o crescimento da raiz. Tá certo? Se ela é muito sensível, qualquer nível de auxina, por menor que seja, é suficiente para que estimule o crescimento da raiz. Assim como muita auxina vai inibir o crescimento da raiz. Do mesmo modo, no caule, que é fototropismo positivo, o caule é menos sensível à auxina. Se ele é menos sensível, precisa de uma quantidade muito maior de auxina para que o seu crescimento seja estimulado. Beleza? Pouca quantidade de auxina inibe o crescimento caulinar. Retomando, vamos lá. Raiz mais sensível, pouca auxina estimula o seu crescimento, muita auxina inibe o seu crescimento. Ramo caulinar, menos sensível à auxina, muita auxina estimula o seu crescimento, pouca auxina inibe. Esse é o raciocínio com relação às concentrações de auxina e a sensibilidade dessas estruturas a este hormônio vegetal, a este fito-hormônio. Observação IPC. A auxina também está relacionada com abscisão foliar. Diminuição da auxina na região do pecíolo, que é a estrutura da folha que prende a folha ao ramo caulinar, provoca a queda das folhas. Então, é um hormônio também relacionado com a abscisão foliar. Não é o ácido abscísico. Embora ele tenha este nome, ele não tem relação com a abscisão. Mas é assunto de uma próxima aula. Conversaremos sobre ele. Acompanhe o canal. Deixe seu like. Ative notificações. Se inscreva. Tá aprendendo? Se inscreva e deixe o seu like para que o YouTube possa levar a nossa metodologia, o método Biomap, para cada vez mais alunos. Belezinha? Pois muito bem, agora vamos analisar, ver um gráfico específico para entendermos por que esta fonte de luz
nesse jarro deitado faz com que a estrutura vegetal cresça, assuma o sentido vertical e suba, que é o que você está vendo nesse gráfico. Belezinha? Vamos ver? Um dos melhores gráficos para você analisar o comportamento de auxina e o crescimento vegetal é esse gráfico que você está aqui. Então olha só, essa parte de cima está representando um ramo caulinar, assim como essa parte de baixo está representando um segmento de raiz. Aqui você percebe que deste lado aqui está tendo uma fonte luminosa, está tendo uma fonte de luz, que está iluminando a estrutura vegetal, tanto caule como raiz, deste lado. Ok? Ora, nessa situação, qual é a tendência da auxina? A auxina vai se concentrar totalmente no lado que não está recebendo a fonte luminosa, do lado não iluminado, do lado oposto à luz. Percebeu ou não? E aí, como as sensibilidades das estruturas vegetais são diferentes às concentrações de auxina, o alongamento celular que ocorrerá por estímulo de auxina também ocorrerá de modo diferente. Certinho? Olha lá, fonte de luz desse lado, a auxina se concentra deste lado. E aí, olha só, o que é que nós temos? Nós temos nessa região aqui, ok? Aonde está a fonte de luz, menor concentração de auxina, porque a auxina vai se depositar deste lado aqui. E aí, qual é o comportamento do caule? O que o caule vai fazer? Olha lá, o caule, perceba, tá? A concentração de auxina está desse lado. Se a concentração de auxina deste lado é pequena, as células deste lado não vão se alongar, porque não há estímulo hormonal suficiente para que o processo de alongamento ocorra. Mas, do outro lado, do lado escuro, do lado que não está recebendo a fonte luminosa, alta concentração de auxina, percebido ou não? Como o caule é menos sensível à luz, o que é que vai acontecer? Uma quantidade de auxina grande será suficiente para estimular o crescimento do caule deste lado. E aí, se as células se alongam deste lado e não se alongam deste lado, o caule tende a se dobrar. Só que ele vai se dobrar no sentido da fonte luminosa, fototropismo positivo. Beleza? Quando você chega aqui na estrutura do caule, a maior concentração de auxina é deste lado, a menor concentração de auxina é do lado da fonte luminosa. Ora, menos auxina, não é isso? Menos auxina, o que é que vai acontecer? A estrutura da raiz vai então, olha só, se alongar as células desse lado, mas não haverá alongamento celular desse lado. Então eu terei, olha só, a distensão no ramo caulinar desse lado, onde há maior concentração de auxina, terei então a distensão da raiz desse lado, onde eu tenho a menor concentração de auxina, já que a raiz tem uma sensibilidade muito maior à auxina, então a menor concentração de auxina vai fazer com que haja estímulo suficiente para o crescimento da estrutura desse lado. Tá certo ou não? Aqui não vai haver alongamento celular, porque muita auxina inibe a raiz. Muita auxina estimula o caule, tá certo ou não? Pouca auxina inibe o caule, pouca auxina estimula a raiz, muita auxina inibe a raiz. Show de bola? E aí o caule vai desempenhar fototropismo positivo, a raiz fototropismo negativo, porque a estrutura vai se dobrar no sentido oposto à fonte luminosa. Beleza? Show de bola? Ficou claro para você? Deixe aí o seu like com a gente.
E aí, para concluir, vamos conversar também sobre partenocarpia. Professor, o que é partenocarpia? Está relacionado com frutos partenocárpicos. Frutos partenocárpicos ou partenocarpia é quando o indivíduo se desenvolve de um óvulo que não foi fecundado. Tá certo? Em animais, o processo denomina-se partenogênese, como acontece com as abelhas. O zangão é partenogenético. O zangão vem do óvulo da rainha sem que este tenha sofrido fecundação. O fruto partenocárpico desenvolve-se do óvulo da flor sem que este tenha sido fecundado. E aí, esses frutos não possuem sementes, como é o caso da banana, como é o caso do abacaxi. Baseado nisso, sabendo-se que a auxina tem influência na parede do ovário, fazendo com que o ovário se desenvolva, e você que já estudou um pouco de botânica, você sabe que o fruto é o resultado do desenvolvimento do ovário, assim como a semente é o resultado do desenvolvimento do óvulo. Óvulo fecundado e desenvolvido, semente, ovário fecundado e desenvolvido, fruto. Se eu promover o desenvolvimento do ovário, entendido ou não, de uma flor, eu irei produzir um fruto sem semente, desde que essa estrutura não tenha sofrido fecundação. Em algumas situações, utiliza-se o hormônio giberelina para produzir esse efeito. Ocorre com a tangerina e a uva, e aí você consegue produzir frutos sem sementes, como é o caso, por exemplo, da melancia, como é o caso, por exemplo, do mamão. Então, professor, para se produzir uma melancia sem semente, eu vou pulverizar a solução de auxina na flor, na região do ovário da flor, antes do processo de fecundação. Exato. O ovário será estimulado, irá se desenvolver para constituir estruturas frutíferas, mas como ele não foi fecundado, eu terei o fruto sem semente, e aí, diga lá, né, comer um fruto sem se preocupar com as sementes, uma melancia, um mamão, é muito show, é muito melhor. Beleza, galera? Essa foi uma aula sucinta, didática, sobre auxina e sua relação com a luz. Espero que você tenha entendido, tenha compreendido bem. Vá na descrição do vídeo, pegue material de exercício para exercitar os conteúdos aprendidos, beleza? E, claro, nos encontramos na próxima aula, continuando os nossos estudos sobre hormônios vegetais. Até lá!